Olá, eu me chamo Yasmin Menezes, sou graduanda de Engenharia de Alimentos. Desenvolvi o trabalho cujo tema é Produção e Caracterização Bioquímica de Frutas e Transferadas Extracelular Microbiana para a síntese de fruta oligosacarídeos por fermentação submersa. A fermentação submersa consiste de um meio fermentativo líquido com nutrientes solúveis. Esse tipo de fermentação ele é o mais utilizado porque ele permite o controle dos parâmetros durante todo o processo fermentativo sem ser necessário interrompê-lo. A frutose-transferase é uma enzima que apresenta os maiores rendimentos de frutoligosacarídeos, porque ela pode ser produzida a partir de diversos tipos de fungos. No caso, o fungo utilizado foi o Aspergillus oryzae, e para o substrato foi utilizada uma matéria-prima vinda do coco babaçu, que é a farinha do mesocarpo de babaçu, e com isso o objetivo desse trabalho foi avaliar o potencial da farinha do mesocarpo do babaçu na produção da enzima frutose-transferase. A primeira etapa foi feita a ativação do fungo, onde ele foi incubado por 7 dias a 30 graus Celsius numa BOD. Logo em seguida foi feita a inoculação em meio de farelo de trigo estéreo. Ele ficou 5 dias na incubação também a 30 graus Celsius. Para os meios fermentativos foi preparados 2 meios, o meio de controle com todas essas adições de sais e o meio fermentativo, onde foi adicionado 20% de farinha de mesocarpo do babaçu e 5% de sacarose. Os métodos analíticos analisados foram determinação da concentração de açúcar redutores totais por DNS, determinação da concentração de glicose pelo GUT-PEP, determinação da atividade enzimática e atividade de transfrutosilação, que foi determinado por essa forma. Os parâmetros avaliados foram a influência do tempo e a influência do pH. Na influência do tempo foram analisados 96 horas do meio fermentativo e foi retirada uma amostra a cada 24 horas. Já na influência do pH foi analisado 4 faixas diferentes, 3, 5, 7 e 8 de pH, onde foram fermentados por 96 horas. Para determinar a atividade de coagulação do leite, primeiro foi feita a precipitação do extrato enzimático com sulfato de amônio a 60% de saturação. Logo em seguida, a amostra foi centrifugada e foi dialisada por 24 horas em membrana de celulose. Logo em seguida, ela foi liofilizada em condições a vácuo e depois foi feito o teste de coagulação do leite pelo método de Berit. Nos resultados em relação ao estudo de tempo, houve crescente crescimento da produção da enzima em cada tempo, sendo o maior tempo de produção no tempo de 96 horas. Após definir o melhor tempo, foi refeita a fermentação, avaliando as diferentes faixas de pH, onde tivemos a maior produção na faixa de pH 3. Em seguida, foi refeita a fermentação com o melhor tempo, que foi 96 horas, e a melhor faixa de pH, que foi o pH 3, e o extrato filtrado aqui nessa fermentação, ele foi liofilizado. Por fim, foi feito o teste de coagulação do leite, analisando o extrato bruto, o extrato liofilizado e comparando com a amilase e protease comercial. Apenas o extrato bruto não teve coagulação do leite e a atividade de frutose-transferase ela foi maior no extrato liofilizado. Com isso, conclui-se que o uso da farinha do mesocarpo apresenta um excelente potencial para ser usado como substrato na produção de frutose-transferase, usando o Aspergillus oryzae como agente microbiano para a fermentação submersa. Já considerando a etapa de purificação, nota-se que o extrato liofilizado ele tem um maior rendimento e assim os resultados experimentais desse trabalho eles têm potencial de aplicação industrial, mas ainda assim é necessário alguns estudos para melhorar e otimizar o desempenho desse processo. Algumas referências. Obrigada.